Olá, pessoal do Facebook, das redes sociais, muito boa noite. Estamos novamente aqui reunidos para que a gente possa fazer o nosso cotidiano estudo da noite. Hoje é dia 8 de abril de 2020, nós estaremos estudando o livro Fonte Vida, psicografia do nosso querido Chico, o Espírito Emmanuel, nos trazendo sempre o estudo do Evangelho de Jesus. Como diz o Simval, o verdadeiro miudinho. Emmanuel nos traz o desdobramento do versículo da Bíblia Sagrada. Hoje a gente vai estar destacando a Epístola de Paulo aos Romanos e faz um comentário e a gente vai hoje desdobrar esses comentários. E você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, para que você também possa fazer parte dessa nossa transmissão. Nós vamos entrar agora ao vivo no Facebook. Vamos lá. E agora sim, estamos ao vivo, vamos cumprimentar a todos. Muito boa noite mais uma vez, você que está no Facebook, agora nos acompanhando, você também que é convidado a participar neste instante, nesse estudo que nós estaremos trazendo o Evangelho de Jesus, né? Estudado através da pena de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Fazer as suas perguntas, que você vai poder realmente participar aqui. Vamos, então, nesse momento, convidar o nosso irmão Gustavo para nos conduzir nesse momento de oração. Muito boa noite, Gustavo. Olá, pessoal. Uma ótima noite para todos nós. Então, vamos ao nosso momento de oração, para dar início ao nosso estudo. Senhor Jesus, bendito seja o teu coração manso e humilde que abraça a cada um de nós, na tarefa do estudo, na tarefa do bem. Nesse instante em que nós nos reunimos, rogamos pelas tuas mãos amigas, de forma a clarear para nós os ensinamentos da noite. Dá-nos coragem e força, Senhor Jesus, para que as tuas palavras não fiquem somente na periferia dos nossos pensamentos, mas, acima de tudo, possam estar no nosso coração, refletindo nas nossas ações mais sinceras. Assim sendo, que o Senhor possa continuar abençoando os nossos bons propósitos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje quem vai trazer o estudo para a gente já cumprimenta a Viviane Matos, ela está mandando uma boa noite para todos nós. Olá, Viviane, seja muito bem-vinda. Convidamos você também, Viviane, para fazer aqui seus comentários. Você que chegou agora, a gente vai ler o livro Fonte Viva na lição Não Te Perturbes. Quem vai trazer a leitura e os primeiros comentários dessa noite é o nosso irmão Herbert. Irmão Herbert, muito boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo e, principalmente, nesse momento de reflexão, a gente escolheu uma lição do livro Fonte Viva, a lição de número 16. Fonte Viva, escrito, um livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que traz maravilhosas e ricas lições para todos nós. E a lição escolhida é uma lição extremamente oportuna, que nos faz refletir nos momentos que a gente está passando. A lição de número 16, Não te perturbes. E Emmanuel, como sempre faz, ele começa suas lições com um versículo. E o versículo dessa lição que ele apresenta para a gente diz o seguinte: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. De Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10, 7, no versículo 10. E a mensagem nos fala o seguinte:
Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa da tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se elevam os tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim é a alma, assim é a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e procurará e pronunciará, desculpe, talvez, impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos que externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. É uma lição pequena, né? Normalmente Emmanuel escreve lições um pouco maiores, mas é uma lição, como sempre, extremamente rica e que nos faz refletir muito, não só sobre o momento atual que a gente vive, mas sobre o nosso dia a dia. Ele dá três exemplos básicos, né? Se a gente pergunta para o trigo, né, para o grão de trigo, o que é que ele acha do moinho? Lógico, o moinho vai triturá-lo, vai massacrá-lo, vai fazer com que ele sofra, na realidade. Mas é desse sofrimento, é que vai surgir, na realidade, o trigo puro, que é a base, praticamente, da alimentação do homem, desde os primórdios da humanidade, né? A base da alimentação é o trigo, o pão, uma série de coisas se faz do trigo. Da mesma coisa a madeira. Se a gente consultar a madeira, que é rude, está lá a árvore e tal, o que é que o serrote representa para ela? Né? O que é que o serrote vem a ser para ela? Vem a ser um instrumento de dor, de sofrimento, né? Um verdugo que ele cita aqui. Né? Mas é dele, desse sofrimento e do serrote, desse instrumento que a faz sofrer, é que vão surgir as inúmeras coisas que nos são úteis e que nos servem no dia a dia e que contribuem de forma monstruosa para a nossa evolução, tanto ser humano quanto animais, de forma geral. Né? A gente pensando assim. E a mesma coisa com relação à pedra, né? Com relação ao buril. Corta, talha, fere a pedra. Se perguntar para a pedra, ela ia responder que é um instrumento que a fere, que a rasga, que faz sofrer também. Mas dali, como já comentamos algumas vezes, é que vão sair as belas obras de arte, as grandiosas
construções, né? Nossas moradias, nossas residências, muitas vezes, né? Mil e uma utilidades. Ai da gente, ai de nós, humanos, né? Seres vivos, se não houvesse a pedra para nos abrigarmos, né? Para construirmos, para até fazer panela na antiguidade, a base era a pedra. Fazer fogo, né? A gente tinha pedra. Então é uma coisa essencial, é essencial até hoje para o nosso crescimento. E ele fala, é fundamental. Da mesma forma funciona a alma, a nossa alma, o nosso espírito. Assim é a luta, ele fala. Ou seja, é através desse burilamento, é através desse sofrimento, é que nós vamos tirar as valiosas lições para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual. Se a gente mesmo, né, nos perguntarmos sobre os nossos sofrimentos diários, sobre as nossas dores, ele diz, vai o quê? Rezar, né? Aquele rosário de lamentações, de choro, de angústia. Ah, eu sofro demais. Ah, eu sofro aquilo, eu passo por isso, coitado de mim, né? Normalmente é assim que funciona. A gente nunca olha o lado bom que vai surgir daquilo ali. Então ele explica claramente que é desse sofrimento, que é dessa dor, que é dessa agonia, né, é que vem a vitória. E muitas vezes aquele caminho, né, eu esqueci o nome agora, que o gado segue, que a gente acha que está seguindo aquele caminho para o matadouro, que vai morrer e tal, não é o caminho que vai nos levar à morte, muito pelo contrário, vai contribuir para o nosso crescimento, vai contribuir para a nossa evolução, né, moral e espiritual. E é importante a gente fazer uma consideração aqui. Não te perturbes. A gente precisa conhecer também profundamente o significado das palavras que a gente usa. Muitas vezes a gente usa palavras que ferem, palavras que magoam e por ignorância. Ignorância parece uma palavra pesada também, mas não é uma palavra pesada. Eu sou um ignorante. O que é o ignorante? Ignorante é aquela pessoa que ignora, que desconhece. Né? Quando eu digo isso, às vezes as pessoas se assustam, mas é a falta do conhecimento. Né? E a perturbação. Não te perturbes, no caso a lição. O que ele nos aconselha? De cara, não entrarmos nesse clima. E o que é perturbação? É sofrer, né? É fazer sofrer, é ter dor, agitação, desequilíbrio, se alterar, né? Perder controle, perder a serenidade. Então, mesmo perante a dor ou o sofrimento, que também são palavras que parecem sinônimos, mas na realidade não são, né? Dor é muito físico. André Luiz nos fala isso claramente no livro Ação e Reação. A dor é física, né? Vista no mundo espiritual, a dor é tratada como dor física e ela é essencial para a nossa sobrevivência. Se eu passo aqui e chuto a mesa, eu vou sentir dor. Agora, o sofrimento é uma coisa mais profunda que a dor. É uma coisa muito mais interna. O sofrimento é uma coisa que eu trago dentro de mim, que pode ser ter sido originado nessa encarnação, quanto em outras. Ela é emocional, né? E ainda tem ele ainda fala para a gente do sofrimento moral, que é mais, usando a palavra, né, que nos remete, é mais doído ainda, né? Então a gente tem que entender bem o que é a perturbação, é o sofrimento, é aquela agitação, é aquele desequilíbrio, a desordem
que a gente mesmo se causa, muitas vezes antecipadamente a determinadas situações. Essa é a minha interpretação. Maravilha, maravilha. Você que também está acompanhando a gente, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, muito obrigado, né? Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente está falando então hoje sobre essa página do livro Fonte Viva, Não Te Perturbes. E é muito apropriado e muito interessante a gente trazer isso nessa semana, né? O Herbert trouxe essa mensagem, a gente está na Semana Santa e a gente percebe assim que quem olha de fora Jesus sem compreender a percepção espiritual não vai compreender a grandeza que representou o que Jesus veio trazer para todos nós, né? Então, é interessante a gente observar isso e as mesmas coisas que acontecem na nossa vida cotidiana. A espiritualidade tem sempre trabalhado essas questões em nós e conosco, né? Para que a gente possa, então, melhor compreender o cenário e a gente conseguir, nesse cenário, então, não nos revoltar contra o desejo que nos vai fazer bem. Muitas vezes, nós mesmos que pedimos isso. E nós vamos continuar aqui, então, a nossa rodada aqui de comentários a respeito dessa página. Vamos começar aqui pelo nosso irmão Simval. Irmão Simval, muito boa noite. O que você traz de destaque para a gente? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre os nossos bons propósitos. Primeiro ponto que muito nos chama a atenção da lição é o próprio título que Emmanuel intitula a lição, né? Não te perturbes. E aí nós estamos pensando, não nos perturbarmos com o quê? Ele deixa isso aberto de sorte que nós possamos pensar que não devemos nos perturbar com nada. Isso que Jesus está nos lendo. E pensando na situação atual que nós estamos passando agora, fica para nós, né, diante dessa leitura aí, que essas dores, essas dificuldades que ora nos envolve, nós precisamos aí ter perseverança, não nos perturbarmos com essa situação. Sim, vamos tomar as medidas necessárias, mas sem perturbação, sem desequilíbrio. Porque nós temos uma visão ainda, às vezes, muito acanhada de tudo, e ficamos pensando nessa lição, quando Emmanuel inicia para nós, nesse primeiro item aí, primeiro parágrafo, que faz essa comparação do grão de trigo, e lá na frente, no final, ele fala do pão, né? Nós vemos aí um presente, vemos um futuro. E quase sempre nós vivemos só esse momento da dor, sem perceber que lá na frente nós vamos nos transformarmos, que é essa dor que vai nos vulnerar e que vai nos permitir passar por esse processo de melhoramento. E ninguém melhor que Paulo, né, para nos trazer essa mensagem, porque, né, no caso, quando ele fala que o mandamento que era para a vida, que ele achou que era para a vida, e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. E, na verdade, ninguém melhor que o Paulo, porque ele que passou por todas as dificuldades, que não foram poucas, e ao final ele se tornou uma pessoa forte, um espírito forte, né? E foi preciso que ele passasse por tudo isso. E de nossa parte, nós ficamos pensando, diante dessa lição, a importância dessa dor, mas uma dor sem revolta, e na certeza de que amanhã nós estaremos transformados. Então, se nós vermos a dor hoje, tão somente como uma dor, ficarmos lamentando, se o grão de trigo ficasse lamentando e fugisse desse moinho, ele não teria a oportunidade de se transformar aí nesse glorioso pão para alimentar aí, né, a subsistência de todo mundo. Então ficamos pensando nesse processo, mas nesse sentido, esse primeiro item aí, que essa dor, ela se faz necessária, e talvez se hoje nós não reconhecemos isso, amanhã, certamente, que nós entenderemos melhor. Mas a princípio fiquemos com a mensagem aí de Emmanuel, né? Para nós não nos perturbarmos com essa dor, com essas dificuldades, que dias melhores virão. E isso
é para o melhor. O melhor está por vir. E é isso. Maravilha. Basta que a gente saiba esperar esse melhor. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, você tem algum testemunho a respeito de alguma coisa que aconteceu na sua vida que no primeiro momento você encarou como ruim, mas depois você entendeu como algo que foi importante para você? Narra aqui para a gente que a gente traz aqui também o seu testemunho. Vamos continuar aqui nossas rodadas de considerações. Agora nós vamos chamar o nosso irmão Gustavo Diniz. Gustavo, muito boa noite. Olá, gente. Mais uma vez, boa noite a todos. Se tem um desafio que todos nós, espíritos encarnados, enfrentamos diante da didática da reencarnação, independente das conquistas morais, nós podemos afirmar que existe no processo da reencarnação um obstáculo. Não vou colocar bem obstáculo, a palavra obstáculo não cai bem aí. Mas vamos colocar que é um desafio que tange a todos nós espíritos encarnados, que é entender a vontade do Pai ao nosso respeito. Independente do grau na escala evolutiva em que nós encontramos, o processo de reencarnação impõe para nós, como processo didático e pedagógico, não só esquecimento do passado, como também tampona, na nossa condição de espíritos imortais, algumas sensações e alguns sentidos. E isso é desafiante, quando nós adquirimos um corpo de carne. Portanto, buscar essa compreensão, de fato, não é algo fácil. E quando a gente observa os missionários que passaram por aqui, no campo da ciência, no campo da religião, no campo das artes, a gente observa que nenhum deles teve vida fácil. Nenhum deles teve vida fácil. Essa lição que o Herbert trouxe para nós, ela me remeteu a uma fala, uma fala de Jesus, do nosso Senhor Jesus, registrada pelo evangelista João, quando ele afirma. Ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, indiscutivelmente, para que nós não nos prendamos na lamentação e para que, acima de tudo, nós possamos retirar as coisas boas do mal que nos acontece, precisamos estar com Jesus nessa caminhada. Caso contrário, a nossa derrocada se faz à frente. Maravilha, maravilha, meu irmão. Vou trazer aqui o comentário da nossa irmã Viviane Matos, que fala o seguinte: Paulo questiona-se muito desde o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ao encontrar com Jesus, rende-se à verdade espiritual, que insistia em não aceitar. Paulo de Tarso inicia-se uma nova vida. Era preciso o recomeço. Paulo não transformou de uma hora para outra, mas Emmanuel, com sua sabedoria, exemplifica muito bem o processo de transformação. Eu acho que a questão está muito nessa questão, né, Viviane? Muito obrigado pelo seu comentário, pela sua participação, uns participando aqui com a gente ao vivo, outros trazendo seus comentários, né? Isso é muito importante. E eu acho que é muito isso, né? A gente compreender que talvez, se a gente não sabe neste momento porque determinada coisa está acontecendo, a gente crendo naquilo que Emmanuel nos chama para de entender que aquilo é bom para nós, e nós passamos isso com otimismo, com esperança, com bondade, lá na frente a gente vai ver como que valeu a pena. Eu acho que a grande mensagem para as pessoas é essa, da gente ter calma, ter paciência,
ter perseverança, fazer o melhor que tiver ao nosso alcance, porque aí a gente vai fazer como o nosso irmão Gustavo destacou, né? A gente vai chegar ao final dessa estrada com uma possibilidade muito maior de vitória sobre aquilo que nós mesmos escolhemos, né? Nós mesmos decidimos antes da gente voltar aqui na Terra. Bom, mas eu vou agora também trazer os comentários do nosso irmão Éder. Irmão Éder, muito boa noite. Boa noite a todos. É para nós uma alegria estarmos aqui de volta, né? Boa noite também aos companheiros que nos assistem. Bom, a nossa participação, nós gostaríamos de trazer uma frase que foi de alguma forma reiterada, né? O que te parece derrota, diz Emmanuel, muitas vezes ou muita vez é vitória, né? A página de Emmanuel a gente entende que é um convite à ressignificação de todas as circunstâncias que envolvem a nossa experiência humana, né? Nós vivemos muitos momentos felizes, né? E isso é muito bom. Mas em meio à experiência, muitos desafios igualmente surgem. E a nossa dificuldade é justamente compreensão desses momentos mais desafiadores. E, acima de tudo, além da compreensão, guardarmos a serenidade diante deles, né? É realmente um desafio. Esse tema, né, ou esse trecho da passagem, nos remete à historieta, que é também conhecida de muitos de nós, mas que vale ser relembrada. Conta-se que um jovem, né, um rapaz jovem, ainda sem tanta experiência da vida, mas tinha um coração muito bom. Encontrou, certa feita, uma borboleta, na verdade, uma lagarta, né, em processo de transformação, a metamorfose, daquela fase de pupa, iniciando o seu processo de libertação para o grande voo. E ele vendo aquela pupa, né, ali dentro, se debatendo no processo de tentativa de libertação do casulo, ele, um jovem de bom coração, entende então de auxiliá-la, né? De bom coração pegou lá, né, um estiletezinho e com todo o carinho foi libertando aquela borboleta. E para surpresa e tristeza do jovem, o que aconteceu? Por ele ter simplificado o processo de luta daquela borboleta para sair do casulo, ele percebeu que o primeiro voo dela foi direto ao chão. Só mais tarde pôde ele, então, perceber que eram aqueles desafios da borboleta em sair do casulo, né, o esforço de vencer o casulo, é que daria para ela as forças para o grande voo. Então, a gente interpreta, a exemplo dessa historieta, os nossos desafios como sendo alguma coisa negativa, né? A gente espera que alguém venha com estilete e tire da nossa vida as experiências desafiadoras. Mas nossos amigos e benfeitores sabem dos objetivos desses mesmos desafios. Então, vem como o próprio Emmanuel nessa página dizendo, aquilo que parece para você uma coisa menos boa, tem uma finalidade superior. As coisas boas também acontecem, mas os desafios são igualmente necessários, né? O grande sábio, o verdadeiro sábio, é aquele que sabe retirar, tanto das experiências menos boas, como daquelas boas, o conteúdo divino. Então, é muito importante nós pensarmos nesse aspecto de ressignificação dos momentos desafiadores da nossa vida, né? Lembrou bem, Daniel falou, ainda que rapidamente, que antes da experiência física, quando estávamos ainda na erraticidade, ou seja, antes de iniciarmos nova experiência, nós escolhemos muitas das provas que hoje atravessamos, né? Lá está colocado no Livro dos Espíritos. Embora não cite o número da questão, vai perguntar, quando na erraticidade, né, antes de nova experiência física, tem o espírito consciência das lutas que ele vai atravessar? Com outras palavras. E a resposta vem nesse sentido, ele mesmo escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, nós mesmos é que escolhemos os desafios que hoje estamos atravessando. Porque reconhecíamos, quando na realidade espiritual, as finalidades superiores dessas mesmas provas. Então, esse conhecimento é de molde, sugerindo, né, a serenidade diante desses mesmos desafios, confiando no resultado que eles nos trarão. Acho que a página é um conforto muito grande, uma orientação muito segura. Muito bom. Maravilha. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas vou deixar aberto para quem quiser responder, para falar assim, olha, não joguei a batata quente para ninguém. Seguinte, e como é que a gente faz agora nessa questão, quando a gente, por exemplo, tem uma pessoa que precisa passar por determinada prova, né?
como é que nós vamos não interferir no sentido de fazer como essa historieta, né? De, às vezes, a gente carregar essa pessoa e acabar tirando ela da oportunidade de aprendizado. Quem gostaria de responder? Ô Daniel, eu mesmo eu vou trazer, mas vou falar por que eu vou participar. Porque da forma que eu falei, pode parecer, né? Pode até ficar parecendo que nós falamos que os amigos e benfeitores respeitam os nossos desafios e sabem das nossas lutas. Ficou parecendo que eles não nos auxiliam, né? Então já vou logo corrigindo, você trouxe a colocação muito bem feita. Com toda certeza, eles nos amparam de todas as formas, né? Mas eles não nos isentam das lutas que nos são necessárias. No terreno da experiência humana, está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós estudamos sobre lei de causa e efeito, por exemplo. Então, falar, não, ele tem que passar por aquilo, né? Porque no passado ele fez isso ou aquilo. A gente tem muito esse raciocínio um pouquinho fechado nessa direção, tem que ter cuidado, né? Porque se nós também estamos do lado de alguém, tem uma finalidade, né? Também dentro dessa mesma lei de causa e efeito, para que nós suavizemos as lutas e as dores dos nossos irmãos. E segundo os benfeitores falam nesse trecho do Evangelho sobre o Espiritismo, ele fala, procure fazer todo o bem que você dá conta. O que ele tiver que passar, naturalmente ele vai passar. Mas faça da sua parte o melhor, né? Mas também tendo compreensão de que, se não houver o resultado que você espera, entenda que isso faz parte da necessidade daquele que atravessa o momento. Então, sim, de nossa parte, procuremos suavizar a dor, né? Levar o conforto, uma palavra de amizade, todo o bem que tiver ao nosso alcance. Mas sabendo que o nosso amparo vai até onde seja útil dentro da necessidade de cada um. Acho que seria um dos pontos que podem ajudar na resposta a essa pergunta. Maravilha. Hoje eu não joguei ninguém no fogo, porque de vez em quando a gente pode fazer uma pergunta assim, passar a palavra para a pessoa fala, Daniel! Então hoje a gente deixou aberto. Muito bom, irmão Éder, a resposta para a gente. Você também que tiver alguma dúvida, a gente também aqui pergunta. E lembrando, né, se a gente não souber a resposta, a gente vai trazer numa próxima vez, um próximo estudo que a gente estiver conversando. Vamos continuar mais uma rodada aqui de comentários. Vou trazer aqui o nosso irmão Simval para dar continuidade também com os comentários a respeito dessa lição de Emmanuel nessa noite de quarta-feira, dia 8 de abril. Agora são 19 horas e 38 minutos. Estamos ao vivo. Diante de tudo que já foi trazido, né, Emmanuel tem uma fala nesse texto mesmo, que eu digo quase no final, que fala, não te perturbes, pois diante da luta, observa. E aí, o mesmo Emmanuel, ele, no livro Amor e Luz, tem uma lição titulada Remédio, que fala assim, ante as crises da vida, não te revolves, serve. E nós ficamos pensando, diante a tudo isso, né, a importância de nós observarmos aí o que Jesus já nos disse, do olhai, vigiai e orai, sabe, para que as coisas tenham acontecido. Então é preciso que a gente mantenha o nosso peso, o nosso equilíbrio, e diante aí essas perturbações que ora pode nos visitar, é importante nós continuarmos aí lutando, e observando, e olhando aí em volta, e vigiando, e orando, na certeza de dias melhores, porque dias melhores virão. E é isso. Maravilha. O próprio Jesus nos promete, né, gente, que chegará o dia em que nós não teremos mais fome, não teremos mais lágrimas, e a gente vem entender aqui, através da doutrina espírita, que realmente isso é uma realidade à medida que nós vamos progredindo espiritualmente. É preciso muito que nós tenhamos essa esperança. Por isso que, assim, a gente tem escutado muitas pessoas falando sobre a questão do desemprego, já tem gente passando fome mesmo, né? Inclusive aqui no site no Facebook da Fraternidade, uma pessoa da cidade de São Paulo nos pediu uma ajuda porque já está passando necessidade, né? E aí a gente tem que realmente fazer como o nosso irmão Éder, fazer o bem possível que está ao nosso alcance, sempre com essa vontade, sempre com
imbuídos desse poder de Deus. E nós vamos conseguir. O que a gente tem certeza é que nós vamos conseguir. Por isso que, assim, a gente pede, né, para todos que estão nos escutando, vamos vibrar esperança. Claro que tem coisas que a gente pode não considerar certo, algumas decisões, mas a gente não precisa se revoltar para isso. A gente só tem que dar soluções novas, fazer a nossa parte da melhor forma possível, porque todos estamos no mesmo barco. Imagina, se a gente destruir o barco, o que acontece? O barco afunda, e aí afundamos todos nós, né? Não podemos trabalhar dessa forma. E é uma mensagem que é importante a gente refletir, que os irmãos espirituais nos convidam nessa mensagem quando nos diz, não perturbes. Vou passar aqui também agora para o Gustavo também, para que ele possa fazer seus comentários. Eu recordei num capítulo que o André Luiz nos traz, pela mediunidade cristalina do Chico Xavier, na obra Agenda Cristã. Tem uma página do Agenda Cristã que ele intitula Em Favor de Você Mesmo. É o nome da página. E a última colocação que ele traz para nós nessa lição, ela diz mais ou menos assim, é o André Luiz falando para nós, que se nós não adquirirmos a fortaleza e a serenidade, dificilmente nós sairemos dos ciclos das reencarnações inferiores. E eu entendo como reencarnação inferior aquela reencarnação que é tocada, sobretudo, através do ditame da dor. Não é isso? Então, a conquista da serenidade, da fortaleza moral, ela é de fato imprescindível. Imprescindível para que nós possamos retirar o bem dos supostos males que nos acontecem. Muitas vezes, nós, ao reencarnarmos, é também um processo da reencarnação, está ligado à didática da reencarnação, nós viemos muitas vezes com a visão, com a retina espiritual obnubilada. E é no processo das fieiras das reencarnações que a gente vai limpando essa retina para poder enxergar efetivamente o nosso propósito na criação. Adquirimos a experiência com isso. Então, eu não tenho dúvida que a reencarnação ela é de fato desafiadora para todos nós. Não existe privilégios para ninguém. Para ninguém. Aquele que está hoje experimentando a riqueza, ele tem desafios. Aquele que também está experimentando a pobreza tem os seus desafios a serem vencidos. Ou seja, todos nós temos dificuldades. E os amigos espirituais, de uma forma muito consoladora, eles vão dizer: bendito é aquele que se encontra em condição de pagar. E o pagar a gente entende mais uma vez que é o nosso ajuste com as leis divinas. A paz que nós tanto almejamos e que se faz agora presente na reencarnação, ela se dá através da nossa consciência. E a gente não adquire ela de forma alguma no repouso. Ou seja, é necessário, sim, enfrentar as dificuldades com resignação, com fé e devotamento. Maravilha, muito bonito. É isso mesmo. Quero trazer aqui um comentário aqui também. Nossa Viviane está participando aqui com a gente pelo Facebook, também contribuindo com esse estudo maravilhoso. Mandar um abraço para a Azul. A Azul está passando aqui, olha, estou passando aqui, amigos, para deixar um abraço para todo mundo. Está fazendo falta, Azul. Hoje a Cris e a Azul não tiveram presente, só ficou o Clube do Bolinha. Mas a Viviane está aqui para representar vocês e está comentando aqui, né, Viviane? Afinal de contas, tem que trazer esse toque feminino. Viviane diz o seguinte: é imperioso reconhecer de que o corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante,
o espírito ressurge sempre mais aformoseado, perispírito mais formoso e iluminado, mais robusto, forte e mais esclarecido para a imortalidade, melhor preparado para os serviços superiores na espiritualidade. Aí ela diz aqui sobre Emmanuel. Emmanuel explica muito bem em seu texto que tudo na natureza dá a um bem maior e passa por uma dilaceração, tortura, mas sai da experiência dolorosa para servir em atividades sempre mais nobres. Veja o exemplo da semente. Resignada, se deixa cobrir pela terra, em sua quietude. Sozinha, morre para germinar. Muito lindo, irmã Viviane. Muito obrigado pela contribuição. Realmente. E nós precisamos cada vez mais compreender, né, que são sementes que nós precisamos plantar em nós e que ela precisa germinar, e que tudo isso tem um processo, né? Vamos trazer mais uma vez o comentário do irmão Herbert. Irmão Herbert, vamos lá. Bom, eu tentei juntar, cada hora que alguém comentava alguma coisa, eu ia associando. E ficou na minha cabeça aqui uma passagem lá de Eclesiastes. O que a gente espera? Né? A gente vem aqui para a Terra, ele fala da perturbação. A gente encarna aqui e o processo inteiro da nossa encarnação, o que a gente espera? Ser feliz o tempo inteiro, tá buscando a felicidade o tempo inteiro, tá correndo atrás de tudo que é bom, de tudo que nos interessa. A gente tá nessa luta, às vezes perdendo um tempo danado, né? Valorizando as coisas materiais ao invés de valorizar as coisas espirituais. E lá em Eclesiastes já diz, a felicidade não é deste mundo. Então a gente perde tempo com essa ilusão. Mas a gente, principalmente nós espíritas, todos nós temos a razão nos dirigindo, mas nós espíritas, eu acredito que tenhamos um discernimento maior, um entendimento maior dessas causas de perturbações, de aflições que nos atingem o tempo inteiro, né? Como foi dito na lição, e a Viviane completou tão prontamente, né? Nós estamos nos preparando o nosso espírito, o nosso perispírito, para uma evolução. Mas a gente não é capaz, apesar da razão prevalecer no homem, a gente não é capaz de reconhecer, não podemos realmente ter a felicidade plena. Isso está reservado para os mundos superiores, para os planos superiores. Mas quantas e quantas vezes a gente não tem momentos, dias, até meses felizes? Quem que não fica feliz com o nascimento de um filho? Não é verdade? E a gente não reconhece isso. Nossa, que bom, né? A gente direciona, vira o principal, o problema, né? A situação atual. Ah, mais uma boca para alimentar. Ah, eu tenho que trabalhar mais, né? A gente foca no lado ruim, né? Olha a coisa boa, uma vida, um espírito novo que surgiu, uma formatura, né? Custei a pagar minha faculdade, demorei 5, 6 anos, 7 anos para formar. Dia da formatura, nossa, olha que mundo de felicidade, abriu um mundo de situações boas que podem acontecer. Mas a gente não valoriza, isso passa com o tempo, a gente vai esquecendo, vai focando as coisas ruins, né? Então a gente tem que estar assim, com o racional, a parte da razão, muito equilibrada, sem perturbações, para poder disciplinar nosso comportamento e nossos sentimentos, nossas posturas e ações, e mesmo palavras.
durante a nossa caminhada aqui na Terra. É isso que eu queria completar. Maravilha. Irmão Éder, você gostaria de trazer mais algum comentário? Só rapidamente, Daniel, eu sei que o horário está em cima, curtinho, sem atrapalhar muito. Olha o que acontece, a gente falou muito aqui, mais de um de vocês citou a questão de esperança, né? Manter linhas de esperança para não cair nesses pontos de perturbação. Isso nos fez lembrar uma frase muito curtinha, uma certa feita, assistindo um estudo de uma pessoa muito abalizada, hoje na realidade espiritual, que nos marcou muito, porque é natural que nós, né, particularmente os religiosos, que identificamos a proposta, né, de um ser supremo, um criador, Jesus nos apresenta esse criador na figura de um pai, que nós esperemos no socorro superior, né, a manifestação dessa assistência é a esperança. Mas essa frase curtinha que nós ouvimos, ela é muito sábia, que diz, valorize a vida para que a vida te valorize. E nós vamos associá-la a uma outra frasezinha. Você mantém, assim, linhas de esperança, mas também é dito, enquanto espera, opera. Ao invés de ficarmos de braços cruzados esperando que os desafios passem, abramos os nossos braços na realização de alguma coisa em favor de alguém. É possível que as nossas dificuldades desapareçam em meio ao trabalho junto aos semelhantes. E nós fugimos de possibilidade de entrar nessas perturbações. Cultivemos a paz, o trabalho, e teremos dado bom encaminhamento à nossa própria vida. É isso. Maravilha, maravilha. E agora eu queria convidar vocês para a gente fazer uma oração, né? A gente sentiu aqui no coração para a gente encerrar esse momento de esperança e de perseverança orando, né? E então gostaria de convidar a todos mais uma vez para entrar nessa conexão. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, está transmitindo ao vivo. Daqui a pouco a gente também vai colocar na íntegra esse programa de uma qualidade melhor para que a gente possa deixar aqui registrado. Estamos gerando conteúdo, todos nós juntos, de esperança. Quanto mais todos nós nos unirmos ao coração do Cristo, mais a gente vai transformar esse mundo. Porque unir-nos ao coração do Cristo é exatamente buscar nele o referencial supremo. Buscar repetir aqui na Terra todos os exemplos, porque ele nos deu tudo que precisamos. E ele mesmo nos disse, chegaria o tempo em que faremos coisas maiores. E, ó Pai, estamos aqui para que possamos realizar isto. E rogamos que sejamos instrumentos para que o teu divino reino se realize neste mundo. Ele possa ser erguido, ele possa ser construído. Porque, ora, se tu nos disseste que teu reino ainda não é deste mundo, é porque nos entregaste a responsabilidade de construí-lo, de fazermos a nossa parte. E que todos aqueles, nesse instante, que precisam, sejam envolvidos. Todos aqueles que estão passando por um momento de dificuldade. Envolvemos todos que estão aqui participando sempre do estudo, né? Envolvemos todos que estão aqui na audiência. E aqueles a quem pensamos, e aqueles a quem essa mensagem um dia chegará, e a gente sabe que não vai chegar por acaso. Por tudo isso, por toda essa alegria, por toda esta luz, nós te agradecemos. Que assim seja. Bom, agradeço a todos mais uma vez pela participação. Irmã Viviane, muito obrigado. Deus abençoe vocês nessa caminhada, abençoe todos nós, né? Estamos todos juntos. Queremos você aqui também, viu? Falando para todos nós aqui, junto com a gente aqui, tá bom? Éder, Simval, Herbert, Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.